Olá, estamos aqui reunidos com mais um programa Na Mão Certa. Conforme anunciado anteriormente, estamos aqui com o Rômulo Calvano, síndico profissional. E ele vai falar muitos assuntos interessantes. E de lance, eu já vou mandar a primeira pergunta. Rômulo, como surgiu sua jornada como síndico profissional e como esse mercado se percebeu que era um mercado transformador e desafiador? Boa tarde, Rosângela. Boa tarde a todos da Mão Certa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, a vida de síndico profissional foi praticamente o meu primeiro emprego. Eu comecei trabalhando em 2013 uma administradora. Tinha recém saído do ensino médio, não sabia o que eu ia fazer da minha vida, mas comecei a estudar administração. Isso até foi um incentivo da minha mãe, né? Vamos falar. Foi incentivo da minha mãe. Comecei a estudar administração e aí comecei a trabalhar numa administradora. Nos 2 primeiros anos eu gostei daquilo, gostei de estar ali, gostei dos desafios, gostei de encarar um condomínio, de lidar com as pessoas, funcionários e tudo mais. E foi dali que eu disse, um dia eu vou ser síndico profissional. E isso se realizou de 2013, veio se a realizar em 2021. Plena pandemia, eu assumi o meu primeiro condomínio como síndico profissional. E dali, então, vieram vários outros que até hoje está aí na minha história, né, na minha carreira. Interessante, porque é um super desafio. Tão jovem, a gente sabe que lida com um público bem desafiador de morador, brigas, e você tão jovem encarar e dizer, é isso que eu gostaria de fazer? Parabéns. Sim. Rômulo, eu vejo que você tem um grupo Condoline, né? Eu queria entender o que torna esse grupo diferente e quais são os desafios que você tem no emprego de novos síndicos profissionais, no treinamento, na alocação de prepostos nos condomínios. Então isso é até importante se tratar. O grupo Condoline, ele nasceu de uma fusão. Ele nasceu da minha antiga empresa, que era uma empresa de gestão imobiliária, junto com o Condonecta. O Condonecta é a minha marca, onde eu faço eventos, onde eu entrevisto outros síndicos também sou jornalista, além de administrador. E ali nasceu o grupo Condoline. E o grupo Condoline, eu vim com uma visão de mercado para fugir do mesmo. Fugir do mesmo quando eu disse, por exemplo, você comentou sobre impostos. Eu não gosto. Eu acho que o síndico ele tem que estar presente naquilo que na sua demanda e na sua atividade. Então, sim, temos que ter equipe, temos que implementar a equipe. E aí quando a gente pensa em implementar a equipe, a gente pensa num condomínio com várias etapas e com várias ramificações. Nós temos a manutenção, nós temos a parte financeira, nós temos a parte de atendimento também aos condôminos. Então, cada etapa dessa, um síndico pensa em atuar, em criar uma boa equipe para que ela entregue resultado. E o resultado seria justamente a melhoria da prestação de serviço nos condomínios. Não só do síndico, mas como das empresas que prestam serviço no condomínio. Pela atividade do síndico também de fiscalizar e comandar o condomínio e as empresas que estão ali dentro. Me conte um case de sucesso nessa sua jornada, já vai lá mais de 10 anos. 12. E o desafio hoje é fazer a gestão com baixo recurso, um orçamento mais apertado. A gente vê condomínios que tem um orçamento lá no alto. Traga essa comparação para a nossa audiência. Vou trazer duas situações. Um é um condomínio pequeno, é um condomínio de um pouco mais de 32 unidades, podemos dizer, em Quintino, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Foi o condomínio que a gente assumiu, estava com 9 mil negativo na troca da gestão, em que a administradora anterior reteu pagamentos. Reteu valores, dizendo que era multa contratual. Foi questionado, mas acabou ficando ali. Esse condomínio, a gente, em pouco mais de 6 meses, virou do que era 9 mil negativo, hoje ele está 2 mil positivo.
Então foi um trabalho que a gente teve de organização financeira. Já que o condomínio ele é comandado pela sua previsão orçamentária, nós temos que comandar a vida financeira do condomínio de acordo com aquela previsão orçamentária. E ali a gente pôde acrescentar, além de melhorias que o condomínio precisa ter aos poucos durante aquele ano, nós também viemos resolvendo os problemas. Esse foi o caso. É um condomínio grande de 500 unidades, que ali eu assumi um condomínio com, se a gente pode pôr, mais de $500 mil de dívida só de luz e água. Nossa! Eu tinha dívida de água e de luz que ultrapassava $500 mil. A gente, hoje, o condomínio, ele não tem essa dívida. Ela foi resolvida. Nós conseguimos voltar com a tarifa social na parte da água, uma conta que vinha 40 mil caiu para 15 mil, conta de água. E a gente vem resolvendo os problemas aos poucos. Claro que isso não se resolve rápido, Sim. Mas a gente dá o pontapé para resolver os problemas e ali pensar em melhorias. E pegando o seu gancho aí, como você fez aí para negociar essa dívida? Você parcelou? E como você consegue enquadrar o condomínio nessa tarifa social? Então, ali foi uma questão também, foi um apoio jurídico do condomínio. O condomínio já tinha um processo. Se a gente pensa, por exemplo, com a água. A gente já tinha um processo com a Águas do Rio, um processo antigo, que ficou por muito tempo parado e que não dava frente, que não andava, até por causa da dívida que o condomínio tinha. Então, quando a gente entrou, a gente começou a cobrar tanto o departamento jurídico quanto a concessionária a resolver o abastecimento. E, ao mesmo tempo, o condomínio com necessidade de abastecimento, com necessidade de compra de caminhão-pipa, a gente começou a colocar essas necessidades em processo. Então, a própria concessionária julgou também, devido ao problema da região, que é crônico na região, suspendeu essa dívida por encontrar um problema crônico na região. E, ao mesmo tempo, a gente, jurídico, conseguiu uma sentença para que o condomínio fosse a concessionária garantisse o abastecimento e restituísse os valores gastos com o caminhão-pipa desde 2021, a incorporação dele. Isso tudo foi através de um trabalho jurídico, que é necessário para o síndico ele ter o seu apoio. Sim. Jurídico, administrativo, e nesse condomínio também, por ser uma implantação de engenharia, perícia e engenharia, que ali a gente também, hoje mesmo, eu recebi e-mail da construtora querendo resolver problemas de vícios construtivos, mesmo depois do período de garantia, que a gente diz os 5 primeiros anos. Os 5 primeiros anos, porque a gente processou. Então, para o síndico, deixar a dica para o síndico, não trabalha sozinho, tem a sua base de apoio, sua base também de parceiros, principalmente jurídico, administrativo e de engenharia. Com isso você consegue resolver seus desafios na gestão. Falando de vícios construtivos, uma coisa que você trouxe bem legal aqui pra gente, queria entender como é que são essas implementações de condomínio novo, que a construtora geralmente coloca o síndico, coloca a administradora, para tentar de alguma forma mascarar aqueles vícios construtivos que ela já traz. Como é que você atua quando você pega um condomínio que sai disso? Essa é a polêmica. Então, realmente, quando a gente assume, eu ainda não trabalhei diretamente na implantação de outra construtora, mas já assumi condomínios que vieram de implantação. Esse de Nova Iguaçu foi um deles. A primeira coisa foi contratar a engenharia, principalmente uma perícia em engenharia, que ela preparou um laudo técnico da estrutura do condomínio, os vícios, as falhas e as necessidades do condomínio também, com sua manutenção. Porque não adianta o síndico querer cobrar da construtora se ele não está em dia com a manutenção do condomínio.
E, inclusive, muitas perdas de garantia se dão pela falta da manutenção obrigatória que o condomínio tem que ter. Então, se você pensa em assumir uma implantação, síndico, esteja atento às necessidades, esteja atento às garantias e principalmente à necessidade de manutenção de cada ponto. Porque cada manutenção é essencial para que você consiga cobrar qualquer restituição ou o direito ou uma ação de obrigação de fazer contra a construtora. Então a primeira coisa que eu fiz foi engenharia. Contratei a perícia em engenharia, laudo e processo. Esse foi o principal ponto. E dali começar a trabalhar as necessidades que o condomínio tinha e que ainda tem. Rômulo, você acredita que a profissionalização do síndico profissional precisa ser obrigatória? E por quê? Sim, com certeza. Hoje a gente tem uma alta demanda de atividades dos condomínios. Então a profissionalização não é só acerca de um mero título, mas sim da preparação do profissional para exercer a função de síndico e como gestor profissional. Então é claro que é altamente necessário, e o que precisa agora acompanhar também é a legislação, que ainda ela é branda e não acompanha as mudanças cotidianas que nós temos no mercado. Mas o profissional ele precisa estar atento, como eu comecei um curso agora no Secov Rio, né, de gestão condominial, como diversos outros que eu já fiz na minha carreira. Então estou sempre me atualizando. E isso é válido para todo gestor. Rômulo, você com várias funções, gestor, síndico, treinador, palestrante, qual conselho você daria para quem quer ingressar nessa carreira de síndico e como conciliar tudo isso? Ótima pergunta. Então, o conselho que eu dou para alguém que quer começar é justamente se prepare. Não só se prepare tecnicamente, mas emocionalmente. Porque você lida com o problema dos outros. Então, lidar com o problema dos outros é nada mais do que resolver problema. O síndico ele resolve problema. Então, resolver problema se lida conhecer o problema. E aí é a preparação técnica e principalmente emocional. E aí seguindo, né, como que a gente tem o equilíbrio disso tudo? Olha, a gente é desafiador, só que a cada dia a gente melhora mais. A gente erra para aprender e para consertar. Erra para consertar. Só que é claro que isso, como bom empresário, a gente está falando para o programa também de empresários, acerte mais do que erre, né? Sim. E aprenda com os seus erros, para você não errar novamente e cada vez mais crescer. Então é isso aí que eu deixo para a pessoa. Parabéns. Obrigado. Você cuida do corpo aí, para corpo, mente, né? Isso. Para tratar desses desafios todos. O que você faz? Você malha? Você... Atividade, eu luto desde criança. Eu sempre gostei, boxe, muay thai, então atividade física é importante, mas também principalmente atividades mentais. Estudo, tirar o dia, saber se desligar também, apaga tudo, se desliga, tem a sua hora, compreenda as suas horas, sua rotina diária, que assim você consegue dar conta, porque a demanda é muito grande. Muito obrigada. Gratidão pelas perguntas. E a audiência, fica conosco.